Será que o que nossas crianças veem acaba influenciando no seu caráter ou temperamento? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma experiência vivida em sala de aula. Show preconceitos. Todo mundo sabe da minha fé. Eu quero que você pense comigo e me fale o que você acha disso tudo que eu vou contar. Eu trabalhava numa escola como professora de ensino religioso, né? Hoje eu também trabalho no estado como professora de ensino religioso. Tem uns 10 anos a escola era do setor privado. E eu arranho no violão, né? Eu toco violão. É vergonhoso o que eu vou dizer, mas é a verdade. Aquele dia eu estava muito cansada. Eu estava dando aulas desde 7 horas da manhã. E já eram 4 da tarde, era a minha última aula. Eu já não aguentava mais tocar violão com as crianças, eu já não aguentava mais cantar. Eu estava realmente cansada. Era a minha última turma, antigo CA. Hoje seria o primeiro ano. E eu subi as escadas, deixei o violão na sala dos professores e falei assim: eu estou cansada. Eu vou dar qualquer aula, eu vou conversar qualquer coisa com essas crianças até passar esses 50 minutos, porque o que eu quero é ir embora. É vergonhoso eu dizer isso como professora, mas é a verdade. E o que aconteceu? Cheguei à sala de aula, né? Eu falo que gordo, quando não está sentado, está encostado. Eu puxei uma cadeira e me sentei. E você conhece o formato de sala de aula, né? Era uma turma de primeiro ano, as crianças com a idade de 5 a 6 anos mais ou menos. Então estava 2 fileiras na minha esquerda, 2 fileiras no meio e 2 fileiras à minha direita. Eu sentada assim perguntei ao primeiro aluno, eu não tinha objetivo algum com a aula, eu só queria que aqueles 50 minutos passassem. E eu virei para o primeiro aluno e perguntei assim para ele: querido, se você fosse um bichinho, que bichinho você queria ser? Eu estava conversando com uma criança de 5 a 6 anos. Por isso que eu usei o termo bichinho. Aquele garoto respondeu para mim assim: eu queria ser um dragão. Eu falei assim: por que você queria ser um dragão? Ele falou assim: eu queria ser um dragão. Mas a criança chegava assim, a viajar com os olhos. Ele falava assim, como se estivesse vendo aquilo que ele estava descrevendo. Eu queria ser um dragão para eu poder invadir a cidade, cuspindo fogo e destruindo tudo. Crianças de 5 a 6 anos. Eu levei aquele choque, mas me recompus, né, para não criticar a criança, e perguntei ao coleguinha do lado: e você, se você fosse um bichinho, que bichinho você queria ser? Fiz a mesma pergunta e usei o mesmo termo, bichinho. O colega do lado respondeu: eu queria ser um dinossauro. Eu falei: por que você queria ser um dinossauro? E ele, divagando também, falou: eu queria ser um dinossauro para eu vir voando pela cidade, derrubando os prédios e destruindo tudo. Quando aquele segundo garoto falou isso, eu me interessei pela aula. Me levantei, arrastei a cadeira e me levantei. Eu perguntei a um por um daquela sala, meninas e garotos, se você fosse um bichinho, que bichinho você queria ser? Eu vou resumir para você tudo que eu ouvi naquele dia. A família do dinossauro saiu toda. Eu só conhecia o dinossauro e o Tira, que eu conheci naquele dia que eles falaram o nome lá. Mas eles falaram, a família do dinossauro todo, né? Teve uma criança que falou: eu queria ser o dragão de Komodo. Outro falou: eu queria ser o diabo da Tasmânia. Outro falou: eu queria ser um mutante. Sabe? E quando eu perguntava assim: por que você queria ser isso? E eu me recordo do que cada um disse. O dragão de Komodo, para você ter uma ideia, ele falou assim: olha, eu queria ser um dragão de Komodo. Olha, eu não conhecia dragão de Komodo, eu não sabia a utilidade da baba do dragão de Komodo, mas aquela criança de 5 a 6 anos sabia. Eu queria ser um dragão de Komodo para eu passar babando e aonde eu babar apodrecesse tudo. Quando eu perguntava à criança o objetivo do querer, era sempre 2 coisas: perturbar ou destruir. Eu me lembro
tinha um garoto no meio da sala de aula, quando eu perguntei, se você fosse um bichinho, ele estava no meio. Tem a esquerda, tem o meio e tem a direita. Tem 10 anos, quase 12 anos essa aula, mas eu tenho aquela aula gravada na minha mente. Eu perguntei para um aluno, se você fosse um bichinho, que bichinho você queria ser? Ele estava sentado no meio. Ele falou assim, professor, eu queria ser um rato. Eu pensei assim, graças a Deus que o bicho diminuiu. Eu pensei, né? Quando eu perguntei assim, por que você queria ser um rato? Ele falou assim, eu queria ser um rato para ficar correndo para lá e para cá e vendo as mulheres em cima da cadeira gritando de pavor. Quer dizer, até em ser um rato, quando eu perguntava o objetivo, era perturbar, sabe, tirar a paz, incomodar, destruir. Foi assim com todos os meninos da sala. No próximo vídeo eu falo das meninas. Mas com os meninos, foi exatamente isso. Eu queria ser um mutante, eu queria ser um dragão, eu queria ser o Komodo, eu queria ser o diabo da Tasmânia, eu queria ser um rato, até que chegou o último garoto. O último garoto, final da sala. Lá no cantinho um garoto calmo, 5 a 6 anos mais ou menos. E eu perguntei para ele, meu filho, se você fosse um bichinho, que bichinho você queria ser? Aí ele falou assim, eu queria ser um peixinho. Sabe, eu exercito muito a inteligência e o cérebro antecipando respostas. E eu tentei antecipar. Quando as crianças me falavam o que queria ser, eu tentava imaginar o que eles responderiam quando eu perguntasse por quê. E foi isso que eu fiz. A minha mente rodando a quilômetros por hora, eu fiquei, por que esse garoto quer ser um peixinho? Enfim, uma coisa boa. Porque eu não conseguia achar maldade num peixinho, eu não conseguia achar nada ruim, nada destrutivo, nada perturbador em um peixinho. Ele não falou um tubarão, ele não falou uma baleia, ele falou um peixinho. E eu pensei assim, enfim, um garoto vai salvar essa turma. Quando eu perguntei para ele, meu filho, por que você queria ser um peixinho? Já aliviada de ter um que não estava com a mente tomada por cenas de violência. Ele falou assim, tia, eu queria ser um peixinho para eu morrer logo. Foi isso que eu ouvi. E todas as vezes que eu conto essa história, eu me comovo. Eu fico emocionada, porque aonde eu achava que era onde não tinha problema, era a causa mais séria. Uma criança com 5 anos, já com pensamentos suicidas, já com vontade de morrer. Isso tem 10 ou 12 anos. Esse garoto hoje deve ser um rapaz. Deve ser um desses adolescentes que está enfrentando o conflito com suicídio, com depressão e com a morte. Eu pergunto para você, deixa um comentário. Por que essas crianças deram essa resposta? De onde que vieram essas imaginações? De onde que estava vindo todo essas cenas de violências? Eu estou te falando de crianças de 5 a 6 anos. O que você acha? De onde que nasceu tudo isso? O que era aquilo que estava no subconsciente, na consciência? Eu não sei aonde. Eu não quero aqui dar juízo de valor, pelo amor de Deus, mas eu quero discutir isso com você. Vai aí no comentário. O que você acha disso? O que você acha dessa aula? Quer que eu lhe diga? Na faculdade de pedagogia teve uma questão, uma única questão na prova de psicanálise. O professor perguntou, transcreva uma aula ocorrida durante a sua trajetória em que você tenha trazido o mundo interno da criança para dentro da sala de aula. Eu descrevi essa história do jeito que eu estou descrevendo para você. O professor colocou assim, olha, sem comentários. Nota 10. Agora eu quero o seu comentário. O que você acha disso? Por que nossas crianças estão com esses pensamentos tão perturbadores, tão suicidas? Isso tem 12 anos aproximadamente. Como será que estão nossas crianças hoje? Qual é a origem disso tudo? Aonde? De onde está vindo isso tudo para a cabecinha deles? Você pode me ajudar? No próximo vídeo eu vou falar das meninas. Hoje nós só falamos dos meninos.
E eu quero que você comente. O que você achou dessa aula? Por causa de quê? O que ocorreu com nossas crianças? O que está acontecendo com nossos filhos? Graça, amor e comunhão é tudo que você precisa.